RDC Esporte. Oferecimento Killing, a tinta gaúcha que joga junto com você. E Baldo, sabor intenso como a vida. Apoio Conserta Aqui Celulares, na 24 de outubro, 937. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um RDC Esporte aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da Claronet e também, é claro, no @RDC TV Digital, onde tu consegue nos acompanhar através das nossas lives no Facebook e no YouTube. E, é claro, também no nosso WhatsApp, através do 997 10 8524, você pode interagir conosco. Já estamos na reta final do ano, né? A gente vem conversando, vem fazendo jogos, vem fazendo projeções e hoje a gente vai ter um programa muito especial que eu tenho certeza que tu aí de casa vai gostar bastante. Então, sem mais delongas, vou apresentar os nossos convidados do programa de hoje. Começar com quem é da casa, tá? Luiz Felipe, professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. É uma grande honra estar aqui, poder falar do Grêmio e, em especial, ainda falar da base. Eu que fui um atleta da base do Grêmio também, fico muito feliz de poder discutir sobre isso, trazer também esses bastidores, conhecer um pouquinho mais sobre os processos de captação, porque, cara, é muito prazeroso poder acompanhar os jogadores que vão ser o futuro vestindo a camisa do Grêmio. Inclusive, nessa temporada 2023, consegui acompanhar bastante o Sub-16 do Grêmio, o Sub-20. Então, é muito legal poder falar sobre isso. Então, quem está aqui conosco vai falar sobre a fórmula de sucesso da base do Grêmio, porque a gente sabe que o Grêmio, sim, revela muito jogador e tem um CFT que está lindo demais. É o Rogers Carvalho que está aqui conosco, diretor das categorias de base do Grêmio. Seja muito bem-vindo ao RDC Esporte. Olá, pessoal. Olá, todo mundo. É sempre um prazer falar de Grêmio, falar de base e agradecer o convite. Muito obrigado. Vamos falar então justamente da base do Grêmio. Qual tu acredita que seja essa fórmula de sucesso? O que transforma a base do Grêmio numa das maiores e principais do nosso país? Bom, vai fechar um ano que estou à frente das categorias de base, junto com outros 5 diretores, e acredito muito na fórmula do sucesso. O Grêmio, a fórmula do sucesso para mim é o trabalho e processo. Nós temos certificação ISO, a nossa base tem processos muito bem definidos, tem padrões muito bem definidos e sempre que a gente segue esse trabalho, esse processo, ele entrega resultados, né? E esse resultado culmina com jogadores para atender tanto o profissional quanto para atender o mercado. Queria saber um pouquinho mais de um detalhamento sobre essa questão do processo, assim, como é que funciona desde a chegada do atleta, enfim, como é que vocês trabalham internamente para que esse jogador esteja pronto, né, para poder servir também o profissional. Bom, o processo de captação do clube, ele acontece de diversas formas. Tem a escola, que é o CT do Cristal, que nos abastece. Então, tem também captadores espalhados pelo país. São 8 captadores hoje, espalhados por... Os captadores são os famosos olheiros. Olheiros, a gente chama de captador, né? A evolução, né? Sim. Do nome. São olheiros. E também chega muito meninos direcionados e que nos procuram, nos chamam, nós diretores ou alguém relacionado ao clube, por redes sociais ou por conhecidos. E a gente, então, abre essa possibilidade para que o menino receba a sua chance e realize seu sonho, sua vontade de ser testado e participar do Grêmio, né? O processo seletivo hoje, ele acontece de algumas formas. Os meninos que são captados e vêm através do nosso setor de captação, eles já vêm com um primeiro estágio, participam de uma semana de avaliação e, se eles forem meios, participam de outra semana de avaliação. Eles voltam depois de um tempo. Então, em 2 semanas, a gente já meio que define se o menino tem potencial ou não para suprir a nossa carência. Porque muitas vezes parece um bom jogador, mas a gente já está bem suprido naquela posição. Também tem outro processo onde os meninos chegam e acabam fazendo o primeiro teste, né, que eles vêm sem nenhum, como eu posso falar, sem nenhuma indicação dos captadores. Daí eles passam de 2 a 3 semanas também em testes, por etapas, até saber se eles atingiram ou não o padrão para estar no Grêmio. Minha curiosidade, na verdade, é sobre como é que vocês têm observado a escolinha
funcionamento da escolinha. Vocês estão em contato direto com os professores da escolinha? Vocês olham com atenção aquele campeonato interno também que existe? Como é que funciona o trabalho com a escolinha? Porque eu sei que tem muitos atletas que enfim, atingem ali seus 8, 9 anos de idade, vão lá para o Cristal, treinam todo dia e tudo mais. Como é que fica essa esperança deles de poderem evoluir dentro dessa carreira, né? Quem vai dar o norte, quem vai dizer se vai chegar ou não é o próprio atleta. Nós conversamos sim, da mesma maneira que o profissional conversa com a base conversa com a escola. A gente recebe relatórios. Esse ano nós fizemos de uma maneira diferente. Os meninos que estavam prestes a subir o ano que vem para a base tiveram algumas experiências já lá no CT de Eldorado. Né? Já havia esse processo antes, mas dessa vez foi intensificado esse ano. E a gente conversa, recebe relatórios, recebe números. Né? Futebol hoje é muito números, né? Feedbacks, para a gente compor e ver quem está apto a passar para esse próximo estágio. Porque da mesma maneira que quando eles saem da escola do Cristal e vêm para o CT de Eldorado, alguns no meio do caminho não conseguem atingir os objetivos que a gente predetermina. E também durante a caminhada da base, muita gente acaba ficando pelo caminho por não atingir esses objetivos que são claros e específicos. Né? E é isso que torna o sucesso. Tu tem que ter processo, padrão. Se bater o padrão Grêmio, o menino segue. Não bateu o padrão Grêmio, não tem como modificar. A gente acaba atrasando os outros ou tirando espaço de outros que possam chegar para agregar mais. Que eu te faço essa pergunta, na verdade, porque eu tive também a minha experiência no futebol, e começando pela escolinha do Grêmio, né? E essa que é a parte mais legal, assim, porque na época, eu sou 9'2", na época eu joguei na escolinha do Grêmio em 2013 ali, e aí eu acabei sendo o artilheiro do campeonato interno, e a partir da artilharia do campeonato interno, vi ali meu nomezinho no mural, que tinha ali nos vestiários, sendo chamado, só que eu não fui chamado direto para a seleção, que a gente chamava na época. Existia um projeto, que era o Bolinha, que tocava na época, que era uma pré-seleção que eles faziam, que o cara treinava mais tempo ainda lá na escolinha, ia mais vezes lá pro Cristal, para, a partir daquele momento, poder depois também servir a seleção. E eu me lembro também que na época a gente jogava gauchão, a gente era inscrito pro gauchão também para jogar, então era toda uma questão de tentar ficar bem certinho, assim, a questão da escolinha, o projeto, a seleção, e tentar fazer essa transição para os três, assim, eu achava muito interessante, sabe? Sim, pois cada atleta tem seu período de maturação. Cada pessoa, ela é única. Até porque a gente está falando agora, nesse sentido, de crianças, né? Sim. Então, tem essa questão da maturidade dentro do futebol, mas como pessoa também, né? Sim, a gente acompanha todos os aspectos do jovem. Nós temos toda uma estrutura dentro do CT, e que já começa na escola, mas ela se intensifica muito mais no CFT, em Eldorado, porque tu muda a tua rotina. Lá na escola, tu ainda tem a presença dos pais muito próximo, tu não tem uma rotina tão regrada quanto é quando tu passa para Eldorado, para a categoria de base. Ali, tu já começa com uma rotina muito mais específica. Por exemplo, hoje um menino que sai da escola, ele ainda mora na proximidade da escola. Tem um ônibus que parte do CT do Cristal, ele passa, pega alguém ali que o outro ponto de encontro é no Olímpico e vai para Eldorado. Ele chega em Eldorado 8 da manhã. 8 da manhã ele toma o café dele, ele se farda e vai para o campo às 9. Isso de que idade até que idade, Isso é mais de ou menos? 14 a 20. De 20, Quem chegou até Eldorado. Quem chegou Eldorado, essa é a rotina. Né? Exceto o de 20, que eles já são maiores de 18 anos. Eles têm as rotinas próprias, que depois eu vou contar. Então, eles treinam, saem do treino, 11 horas, banho, troca de roupa, almoça, 1 hora, o ônibus está saindo do CT de Eldorado para a escola, que é a escola em Eldorado. Eles vão para a escola, retornam da escola às 5 horas, 5h30. É uma escola, desculpa, é que essa parte Uma da escola pública. Ah, tá, mas é uma escola assim que o Grêmio tem alguma parceria? Não, a gente tem parceria por muitos anos os meninos estudarem lá. São 2 escolas, na verdade, que nos atendem, né? E os meninos, por terem essa rotina tão justa, é importante eles conviverem com outras pessoas fora do círculo deles. E por isso, a escola fora do CT é importante nesse momento, para eles conhecerem pessoas novas, para terem uma vida normal. Eles são jovens, são alguns adolescentes, né? Outros um pouco mais maturados, outros menos. Eles precisam disso para compor a sua personalidade e o seu perfil de pessoa. Então, eles retornam, jantam
E quem volta com ônibus, quem é alojado fica alojado, daí não tem esse negócio do ônibus. E quem é de maior, geralmente, o sub-20 ele treina no turno inverso, o sub-20 treina à tarde. Né? Porque daí os meninos já têm carteira de motorista, já têm casa própria. A grande maioria, poucos sub-20 ainda moram no CT. Então, são rotinas bem específicas. E é de segunda a sábado. Sábado pela manhã, aí é só treino liberado da aula. São cerca de quantos atletas, mais ou menos, que hoje tem esse alojamento no CFT em Eldorado? O CFT ele é preparado hoje para receber em torno de 120 meninos. São 25 quartos com 6 posições. Sim. Mas a gente nunca usa a ocupação total. Hoje tem em média 75 meninos alojados. Aí é bem tecnológico, né? Eu sei que esses tempos eles fizeram uma apresentação para a imprensa que, inclusive, a entrada do refeitório tu tem que mostrar, não sei se é por digital. Facial. Exatamente. Então é tudo muito tecnológico, tudo está muito bonito. E o CFT, que são 8 campos, se não me engano, né? Sim. O pessoal entendeu o porquê CFT, né? Não seria só um centro de treinamento. CFT é Centro de Formação e Treinamento. Sim. Eu gosto quando especificam bem esse termo, porque lá nós não estamos só treinando, nós estamos formando cidadão. São, sim, 8 campos. Dentro desses 8 campos contempla o estádio, que é o campo 1. São 2 campos à frente e mais outros atrás, completando 8. Então, é o estádio mais 7. Sim. Não, eu tive a oportunidade de conhecer lá, eu trabalhei na base do Novo Hamburgo, então o pessoal jogava lá, às vezes fazia alguns jogos para dar uma rodagem, assim, né? E realmente tá muito lindo lá, é um negócio que é uma infinidade, assim. E o estádio também, que é utilizado por diversas categorias, né? Você teve a oportunidade de trabalhar lá, prof? Não, na verdade eu fui fazer só o jogo da Copa do Brasil agora também. Contra o Remo, né, prof? Contra o Remo. Contra o Remo, a gente fez 5-0. Isso, né? Foi um excelente jogo e dá pra ver, assim, o CT espetacular. Muito bem cuidado, né? E aí eu fico nessa dúvida sobre a questão que tu estava comentando da formação, que tu quis frisar bem, assim. Como é que funciona essa parte da formação do atleta? O que mais vocês oferecem também para o atleta que está lá dentro? Eu sei que vocês oferecem a refeição, né? Tudo certinho para eles treinarem, mas o que mais tem desse acompanhamento sobre os jogadores? Não, ele tem todo o acompanhamento médico e psicológico à disposição. Eu acho que isso é muito importante, né? A parte da psicologia que a gente vê que falta muito hoje em dia. É bom saber que a base do Grêmio pensa principalmente nessa parte também. Sim, o psicossocial é algo muito forte. Nós temos até um diretor nosso, que já foi diretor antigamente do Grêmio, o professor Davi Estival, e ele bate muito forte nessa tecla, né? Sempre tentando trazer algo a mais, nós como direção também, tentando trazer alguns cases de sucesso que funcionaram, sempre para nós não parar e agregar. O futebol ele segue em constante evolução. O Grêmio também está sempre se remodelando em projetos, em novas experiências, em expectativas, tanto em materiais, como em sistemas, como em programas que incentivem que cada vez mais o jovem se desenvolva. E você perguntou, professor, o menino no Grêmio hoje ele também tem aulas que a gente acha que ajuda muito, que nem tem capoeira à disposição para os meninos alguns dias da semana, que a gente acha que é algo para quem, claro, não obrigamos, quem tiver vontade, que é algo que desenvolve a disciplina e a parte laboral do garoto. Né? A gente tem uma pedagoga que acompanha eles até dentro do ônibus para ir até a escola, está sempre à disposição, para caso precise qualquer coisa, uma psicóloga. Temos outros psicólogos que fazem trabalhos de campo, então é bem desenvolvida essa parte, nós estamos bem adiante. Isso é muito bom saber, que é uma coisa que está muito próximo de nós, mas a gente não tem tanta informação às vezes, porque acaba às vezes ficando em segundo plano por causa do profissional, né? Mas, infelizmente, porque a gente sabe que é uma forma de sucesso, e a gente estava falando sobre isso nos bastidores, porque é uma forma de sucesso, porque também tem a questão mercadológica, né? Que nos últimos 8 anos, mais ou menos, 7 anos... De 2016, eu acho. Movimentou cerca de R$1 bilhão em vendas. Isso. E eu acho que isso é uma parte que é muito importante ressaltar também, porque o Grêmio forma atletas, ponto. Sim, forma atletas e acredito que nem a gente bate muito no atleta, a gente forma atletas e forma cidadão. Muito, sim, além de formar atleta, a formação dele como atleta é um plus
junto à formação dele como pessoa. Né? Não são todos, infelizmente, que chegam até a carreira profissional. Mas eles têm que ter uma bagagem que a passagem do Grêmio para eles foi importante, a gente preza por isso. Que eles saiam dali, não jogou futebol, não, mas eles tiveram todo um apoio para eles se tornarem uma pessoa melhor. Tu não consegue ser um jogador de sucesso se tu não for uma pessoa boa, se tu não estiver tranquilo e ciente de tudo aquilo que você é. Como é que você vai entregar em campo se você não consegue saber quem você é? Então a gente bate muito nessa tecla. Esse é um dos pilares do centro de formação do Grêmio. Sim, é formar, Não é desenvolver. A palavra certa é desenvolver eles como pessoa para que eles possam se desenvolver como atletas. No caso, um é consequência do outro, né? Perfeito. Eu não vejo alguém desestabilizado conseguir chegar ao sucesso. Sim. Principalmente hoje, onde eles estão muito expostos. A informação é muito rápida. Antigamente acontecia alguma coisa, a informação vinha no jornal do outro dia, caso soubesse. Hoje não, a informação é instantânea. Aconteceu algo, ela está em tempo real, à disposição de todos. Na mão, na palma da mão. Então, essa exposição mexe muito com todos. Todos já sabem quem é a joia do clube quando ele está com 14, 15 anos, muitas vezes. Antigamente, tu ouvi falar que tinha um garoto que joga muito lá na Sub-15. Tinha umas características breves dele. Ou tu via no suplementar, como tinha antigamente, saudosos jogos, né? Saudades. Do suplementar do Olímpico ali que a gente via. Ou de um jogo também antes do jogo principal. Então, tu só via em loco. Hoje não, hoje tem na palma da mão informação. Agora tu tocou num assunto assim que eu sempre fico mais tocado, porque, querendo ou não, tu vai desenvolvendo a tua paixão a partir do momento do teu sentimento de pertencimento àquilo, né? E aí eu fico pensando das vezes em que, mesmo com um pai colorado, ele me levava no Olímpico para acompanhar os treinamentos, aí tu via alguma coisa suplementar. Às vezes chegava mais cedo no jogo e tinha mesmo um jogo preliminar. A dúvida que eu te faço é, eu entendo a questão das arenas modernas, eu entendo a questão do gramado da arena, mas isso é uma luta que vocês têm também ou isso nunca passa mais? Acho que o futebol mudou e não existe mais preliminar. Vocês têm alguma vontade de trazer isso de volta para alguma pauta, da gente poder assistir mais a base dentro da arena, acompanhar às vezes antes mesmo do profissional, ou alguma coisa nesse sentido de ser mais aberto assim, para o público poder se sentir pertencente? Bom, eu vou falar hoje um sentimento pessoal aqui, agora está falando não é o diretor, é o Roger torcedor, nós somos torcedores também. Eu gostaria sim de ver algumas preliminares, mas hoje não se usa mais isso no futebol, porque no momento que está acontecendo no jogo muitas vezes do principal, o calendário contemplou um jogo um dia antes da base. Né? Então, o calendário também aumentou nas categorias de base, que antigamente tu tinha um campeonatinho regional curto. Hoje em dia não, hoje em dia com o Sub-15 tu está jogando campeonatos fora do Brasil, pela América do Sul, tu tem Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil já é Sub-15. Né? Então essas coisas assim já não bate, tem conflito de datas. Né? Tu não pode estar puxando muito. E tu não vê mais em lugar nenhum também. Né? Acho que foi algo que acabou saindo do calendário do futebol, que são os jogos preliminares. Hoje o pessoal bate muito na tecla de fazer o match day. Né? Quem sabe seria uma maneira, um atrativo de segurar o pessoal um pouco mais dentro do estádio, mas não vejo que isso possa voltar tão cedo. Que nada seria mais atrativo do que tu chegar mais cedo para ver um jogo de futebol ali acontecendo também ali. Era um momento que a gente conseguia acompanhar realmente os jogadores que iam estourar depois, né? Sim, eu acompanhei muito. Eu me lembro que eu era vendedor, eu parava minha moto do lado, pegava um suco de laranja, um pastel no bar do Alemão, parava e sentava na moto Vi muita gente boa iniciar ali, foi onde eu vi o Anderson pela primeira vez, foi onde eu vi Mário Fernandes, e depois vi eles como o titular do time, isso é muito bom. Mostra a proximidade, né, da base com o profissional e com a torcida. E eu sei que hoje ainda tem essa proximidade da base com o profissional, inclusive estando mais forte agora, sem a categoria dos aspirantes, né? Sim. Mas isso eu quero falar depois, porque eu acho que isso é um ponto importante da gente falar também. Mas tu acredita que o fato do Grêmio estar jogando em Eldorado, por mais que tenha toda essa estrutura, né? São 8 campos, espaço para mais de 120 atletas, não afasta um pouco a torcida da base do Grêmio? Eu acredito que não. Vou ser muito sincero, acredito que não afasta, porque todos os jogos
que são no CT, no CFT, ele é aberto ao público. Sim. Né? E a gente faz divulgação também desses jogos nas redes do clube. Tem acesso que nem o pessoal da Rádio Imortal, como outras rádios também já puderam transmitir. Então tem o acesso, hoje tem a informação, tu pode ver. Só que hoje ele não está linkado diretamente ao profissional. Ele não fica em segundo plano profissional. Ele tomou o protagonismo dele. Entendi, perfeito. Entendeu? Uhum. Então até para a Sim. gente poder já criar esse caso. As finais, quando a gente chega em finais de campeonatos brasileiros, ou nacionais, ela é na Arena. A gente jogou uma semifinal de Copa do Brasil na Arena, contra o Bahia esse ano. Estava lá. O ano passado nós infelizmente perdemos a final para o Palmeiras da Copa do Brasil, do Brasileiro, Sub-17, foi na Arena. Então a gente dá esse carinho e essa... Eu digo carinho porque essa atenção quando é momentos, né? Porque custa abrir uma arena. Total. Né? Então a gente não consegue levar em todos os jogos lá, mas sempre que a gente tem a chance e é um jogo importante, é uma decisão, a gente abre da melhor maneira possível esse leque de opção que é colocar na arena para que o torcedor esteja mais perto. Mas sendo o caso contrário, em Eldorado, todos os jogos estão abertos ao público. E a gente acompanha os jogadores do profissional do Grêmio também indo aos jogos em Eldorado, né? Perfeito. Os ídolos também nossos acompanham muito a nós. Tu chega Sim. no jogo da base, tu encontra hoje o Lucas Leiva, tu encontra o Marcelo Oliveira. Os meninos que vieram de lá, muitas vezes acompanham o jogo dos colegas, eles conviveram junto. Eles sabem o quanto é importante essa força para esses garotos. Tu vê o Grêmio, o Gustavo Martins, o cuiabano, direto lá o Natan, o Luan foi lá também. O pessoal apoia muito, não tem Sim. como dizer que não. No jogo das meninas também a gente viu alguns jogadores do profissional do Grêmio acompanhando também, né? Então a gente vê que realmente parece que é uma grande família, a família do Grêmio, né? O Grêmio é um só. É uma frase que nós temos desde a da nossa campanha, que a gente elegeu o presidente Guerra, que a gente falava o Grêmio é um só. A gente torce pro Grêmio, sendo ele representado pelas meninas, pela base feminina, que hoje em dia vem muito forte. Isso deixa a gente muito feliz também. Foram campeões nacionais há pouco, né? E a nossa base, então nós somos nós estamos abraçados. Essa gestão está abraçada com o clube. Queria saber qual é a tua principal luta, porque você está há 1 ano no cargo, né? Isso. Então, tu pegou algumas coisas que estavam legais de antes, algumas coisas que não estavam tão legais assim. E aí, nem quero uma exposição negativa, a questão não é essa, né? A questão é mais saber o que tu avalia hoje como o principal ponto que a base tem que melhorar, que o trabalho tem que melhorar, que a gente ainda tem a evoluir para, sabe, ser o melhor que tem no Brasil. O futebol ele não é uma ciência exata. Então, por mais que a gente dê o melhor de estrutura, ele depende de pessoas, rendimento pessoal. E eu acho que a minha busca incessante, e não só minha, como de toda a nossa diretoria na categoria de base, é cada vez mais entregar mais estrutura para que os meninos rendam cada vez mais. Quando a gente fala mais estrutura, foi o que eu te falei, a gente está com... Hoje em dia tem o DCSP no clube, Departamento de Ciência, Saúde e Performance. Esse departamento chegou atuando muito forte, principalmente na categoria de base. Então nós conseguimos trazer estrutura muito maior. Conseguimos hoje, por exemplo, temos mais botas daquelas para soltar as pernas dos meninos no pós-jogo. Nós temos mais pistola. Nós temos hoje até a água que os meninos tomam, que foi uma parceria que nós fechamos, é uma água ionizada, que ela ajuda muito mais, ela substitui o isotônico. Então eles bebem diariamente, a todo momento, aquela água. Então esse tipo de produto nós vamos trazendo, daqui a pouco um GPS melhor. Eu cheguei na base e eu encontrei muito profissionalismo lá. Eu encontrei coisas avançadas, eu não imaginava que era tão bom quanto era. Então, o que cabe a nós? É aperfeiçoar e melhorar cada vez mais. Eu não vejo assim um gargalo, tem algo para trás, a gente não tem nada devendo para nenhum clube do Brasil. Professor, eu posso te falar de boca cheia, porque a gente não tem também um investimento, tem um Palmeiras, por exemplo, um Flamengo, que é muito grande, sem contar a localização que é no centro do país. Isso é para eles, não, e até para captar. O menino fica muito mais perto de vir do norte, do nordeste, do centro ali, do que para a região sul do país. E mesmo assim nós temos um grande índice, que nem você mesmo falou, Bruno, que eles nos procuram. Por quê? Por que eles nos procuram? Porque aqui dá a chance de ser profissional. Hoje, nesse ano de 2023, o clube que mais revelou jogadores, que tem jogadores na Série A do brasileiro, oriundos das categorias de base, é o Grêmio.
Então, quer chance maior que isso? Todos os títulos nós tivemos desde 2017 ali, que tu viu, ou historicamente todos os títulos do Grêmio, tem no mínimo 3 atletas oriundos da base. Então, isso mostra que o Grêmio usa, sim, sua base. Olha, nós encerramos o ano aí com diversas promessas, com diversos jogadores de sucesso, que nem na seleção da Pan-Americana, que foi o Ronald e o Gustavo Martins, são meninos prontos já, que já entraram em jogos e decidiram jogos para nós. Sim. O próprio Nathan Fernandes, uma enorme projeção, e chegou agora e está tomando o lugar dele no time. O Cuiabano teve algumas lesões que atrapalharam, mas todas as vezes que teve a oportunidade dele, ele correspondeu. Então a gente vê que 4 jogadores já subiram. Agora, né? Sem contar os outros. E sem contar desse time que chegou na final da Copa do Brasil. Nós temos muito material de qualidade. Muitos meninos de 18 anos que já ficaram um tempo treinando profissional e vão poder ajudar, sim, o nosso profissional. Para te ter uma ideia, hoje, todo jogador da Sub-17 desse ano, que é a preparação, né? Que no Grêmio é dividido, depois eu vou falar isso como que é eu ia te dividido. perguntar, inclusive, né? Mas... Todos eles já atuaram no profissional, já treinaram no profissional. Todos eles. Então, a gente usa, sim, a base. Esse contato, esse ano, com o profissional ficou muito mais estreito, com pessoas do profissional tendo muito mais informação da base. E agora, para o próximo ano, a gente quer botar um formato tão parecido, que traga esse resultado também, da base com a escola. Porque a gente falou, o Grêmio é um só, então esse processo tem que ser linear. Com a saída dos aspirantes, ele tá mais recente. Então, para te ver, hoje eu tenho 3 atletas só com 20 anos no clube. O resto são tudo novos. Então, eles têm esse tempo para maturar. De repente, alguns vão maturar lá no profissional, outros ali na base, mas todos eles vão ter chance. Bom, vamos fazer o nosso intervalo, então. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre as categorias de base do Grêmio e essa proximidade, como tu comentasse, com o profissional do Grêmio, né? Essa base do Grêmio que é muito formadora de craques, mas não só de craques, como de pessoas também. Sim. Claro, então, sempre com o apoio da Tintas Killing, que está conosco diariamente aqui no RDC Esporte. Tintas Killing é tinta gaúcha que joga junto com você. E aqui do meu lado está a Kisacril, que é uma tinta acrílica, que ela é indicada, né, para acabamentos internos e externos também. Essa aqui que tem 18 litros, ó. E ela é lavável, de alta cobertura, anti-mofo e anti-cheiro. Então agora a gente vai fazer o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar justamente sobre a parte dos jogadores do Grêmio no profissional e também essa parte que eu acho muito interessante, que não tem categoria sub-17, sub-15, mas a gente vai falar isso depois do intervalo. Estamos de volta com o RDC Esporte, um programa muito especial que a gente vem falando sobre a base do Grêmio. Esse sucesso que vem sendo, né, a base do Grêmio nos últimos anos, como a gente já comentou, desde 2016 movimentou quase R$1 bilhão. Eu estou aqui com o Luiz Felipe, professor, e também com o Rogers Carvalho, que é diretor das categorias de base do Grêmio e agora vai contar pra gente que história é essa que não tem sub-15, sub-17, sub-20. Não, tem outra nomenclatura. E mas não tem. Tem, mas eu vou explicar os motivos. Bem antigamente chamava-se de juniores, juvenil e infanto juvenil, que seriam 20, sub-20, depois veio como sub, né? Sub-20, sub-17 e sub-15. No Grêmio nós adotamos uma outra nomenclatura, que vem da inserção, desenvolvimento, preparação e promoção. O que é a inserção? A inserção é no momento que o menino chega ao clube. Ele vem da captação e ele é um período de avaliação que ele fica, dependente da categoria dele, ele fica na inserção até se adaptar às rotinas do clube e se inserir na sua categoria. O desenvolvimento seria a sub-15, que é o momento que o menino está começando a se desenvolver como atleta. Então, para ele passar para a preparação, que é o próximo passo, que seria para se preparar para ser jogador, ele tem que atingir os objetivos pré-determinados pelo clube, que seria o processo que eu tinha dito. Então, esses processos têm diversos, como eu posso explicar assim, maneiras de objetivos, são diversos objetivos que tu tem que alcançar para passar de categoria.
Muitas vezes um menino de 15 anos já joga na sub-17. Por quê? Porque já alcançou aqueles objetivos para atingir, está na preparação, já passou, ele já se maturou naquela idade no desenvolvimento. Então ele saiu do desenvolvimento, vai para a preparação, sub-17. Aí sobe mais ou menos todos juntos. Chegou na sub-17, preparação, para passar para a promoção, que seria para sub-20, ele tem que atingir alguns objetivos. Alguns levam um tempo muito curto para passar nesses 3 estágios. Outros demoram um pouco mais, cada um tem seu tempo. E eles que entendem é a maturação isso? que nós chamamos. Eles entendem isso, que cada um tem seu tempo? Nós tentamos mostrar da melhor maneira possível, mas é uma parte bem delicada do processo, por conta que envolve o jogador, envolve o externo também, família, empresários. Então nós tentamos sempre administrar da melhor maneira possível para que eles vejam que eles precisam sempre melhorar e seguir para poder conseguir chegar no objetivo que eles querem. E o último passo é a promoção, que é no momento que tu chega acima de 17 anos, já começa a te preparar para tomar tua carreira como profissional. Sim. Eles têm que, ou tu vai servir o Grêmio ou tu vai ganhar mercado. Quando tu ganha mercado, tu já tem que estar preparado. É que mesmo que você sair de uma faculdade. Vamos lá, desenvolvimento, ensino médio, né? Preparação, ainda terminando o ensino médio. A promoção já é a faculdade, é a hora de terminar a faculdade e fazer o estágio, né? Então tá na hora ali de tu ver para que lado que tu vai. Então, muita gente, o mercado absorve, que nem eu falei, o Grêmio tem o maior número de jogadores na Série A do brasileiro, com formação oriunda do CFT nosso. A gente usa bastante meninos, mas agora o mercado tá bem aberto para os jogadores do Grêmio. Então, a gente consegue ter jogadores na Europa. Esse ano, a gente conseguiu mandar muita gente para Portugal. Muitos meninos, o mercado português absorveu muitos meninos nossos. Então, está havendo uma valorização maior do nosso jogador, pelo todo esse investimento que a gente faz. O pensamento é fantástico. Queria parabenizar, inclusive, a forma como vocês vêm lidando com isso, que é realmente, cara, é de se aplaudir. Muito legal mesmo. A minha dúvida agora é em relação à mídia. Como é que vocês lidam com a mídia que os jogadores vão recebendo? Aqui eu posso falar de redes sociais, alguns jogadores já têm muitos seguidores, é claro que isso vai inflando o ego, mas eu pergunto muito sobre o quanto que os jogadores vão recebendo a mídia, e aí eu ilustro isso em relação a, por exemplo, alguns jogadores que subiram com muita mídia nos últimos anos e não conseguiram corresponder, e outros que subiram com pouca mídia corresponderam melhor. Vou te dar um exemplo. Vitor Bobsin. Se falava do Bobsin desde sempre na base, todo mundo estava na expectativa. Ele sobe, mas era um momento complicado do Grêmio também, a gente tem que colocar isso na mesa, mas ele não corresponde a tudo que se esperava. Mas o Wanderson, pouco se falava no Wanderson, lateral direito, ele sobe, titular, já é vendido, sabe? Como é que vocês lidam exatamente com como o jogador aparece para o público a partir da mídia? Cada vez a mídia está muito recente na vida deles. Hoje em dia, nós temos meninos da Sub-15 que já são astros. Então, eu sempre falo para eles, quando converso com eles, que o campo não esconde. Eles podem ser o maior influenciador, mas eles só vão continuar tendo isso se eles corresponderem dentro de campo. Então, cada um lida de uma maneira diferente, professor, com a pressão. Principalmente os jogadores. E tudo é novidade para eles, tudo é muito novo. Imagina só, tu tá jogando na escola, no Cristal, onde quem vai lá te ver é tua mãe e teu pai. Depois tu fez um bom campeonato, tu ganhou um título pelo Grêmio na Sub-15, tu ganha 15 mil seguidores. E daquele momento tem pessoas que tu nem sabe, passam na rua, te pedem para tirar uma foto com você. E tem muito disso hoje. E eles, tem uns que gostam, tem outros que não gostam. Tem uns que isso faz muito mal, tem outros que isso aí parece que ajuda, impulsiona eles. O ser humano quer do resto de uma maneira. Nós tentamos blindar eles da melhor maneira possível. A gente orienta, nós trazemos dados para eles, mostramos o que a mídia traz, também mostramos o que é a realidade do futebol, que apenas 5 a 10% são jogadores que chegam no nível de jogar uma Premier League ou uma Champions, né, que é a Europa, que hoje em dia todo mundo mira. E aqui tem a realidade de futebol mesmo, nem você já falou que trabalhou, que é o futebol aqui de ônibus, de morar embaixo de arquibancada, de não receber salários milionários. Né, de receber salário, né? Então essa é a realidade do futebol. Então a gente tenta mostrar para eles todos os lados e como lidar com cada situação.
eles hoje em dia também têm um staff muito grande, né? Tanto de eles mesmos já têm pessoas que preparam a mídia deles, que orientam eles, mas nós como Grêmio a gente faz uma orientação geral. Sim. Perguntar especificamente de um jogador que está muito badalado agora, todo mundo está falando, já querem passar profissional agora com 15 anos de idade. Gabriel Mack, né? Como é que vocês estão lidando com esse jogador especificamente que contrata com grandes marcas, sabe? Como é que lida com esse jogador? Inclusive, que é uma diferença muito grande para os outros atletas que estão ali também no mesmo grupo que ele. Que ele já tem uma super mídia e tem outros que tem menos e tal. Como é que lida com isso? A gente o Gabriel, ele é um menino especial, ele é um grande jogador. Ele é rodeado de grandes jogadores também, naquele grupo que ele atua. Hoje são 5 jogadores de seleção brasileira junto com ele. Então ele divide bem ainda esse protagonismo com os colegas. A família dele é muito presente, nos procura sempre o Grêmio para ver de que maneira que a gente pode fazer algo em conjunto para que tudo saia melhor para o Gabriel. Ele já demonstrou, eu tive com ele em diversas competições, e o que me chamou a atenção foi quando eu cheguei no Grêmio, a primeira competição foi o FPAN. Esse menino arrebentou no FPAN. Ele tem muita qualidade pessoal, depois veio uma lesão, agora está recuperando a lesão, já começou a voltar a jogar no Campeonato Gaúcho aqui do Sub-15, que infelizmente a gente não foi campeão, mas a carga já está grande em cima dele. E ele tá lidando bem até, eu acho que para a idade dele, com isso. Muita mídia, o pessoal do centro do país, até de fora, já falando o nome dele. E nós tentamos blindar ele ao máximo, porque isso aí não pode interferir no desempenho dele. Que nem tu falou, tem gente que chega com essa pompa e não consegue, mas também tem casos que nem o próprio Ronaldinho, né? Chegou com pompa e mostrou que foi. É que nem eu sempre digo para vocês e falo para todo mundo. O campo é o lugar que não tem onde tu te esconder. Né? E tu vê quem é quem no campo. E eu vejo que tem os extras, que são os diferentes, que a gente de tempos em tempos aparece um, né? E também tem para mim quem chega e faz sucesso, tu falou do Wanderson, é o linear. É o que trabalha, é o que oscila menos, e esse chega lá em cima. E esse é o que geralmente estoura. Meu Bitelo, tu falou ali, quando chegou aqui no Grêmio, logo depois já foi indo. Então, esse tipo de oscilação do atleta que mostra quem é quem. E os demais atletas, os colegas do Gabriel Mack, eles demonstram algum ciúme em relação a essa mídia que ele recebe, ou todo mundo bem unido, todo mundo entendendo que isso é benéfico para o próprio Grêmio? Como é que funciona isso? Eu nunca consegui perceber algo que mexesse comigo e me tirasse da minha zona de conforto em relação a isso entre eles. Eles são muito amigos. É que geralmente essa idade, até a idade que o Mack está agora, esse grupo veio junto desde a categoria, desde a escolinha, desde lá de baixo, com 10, 11 anos. Então eles são muito próximos. Eles são muito unidos, eles se ajudam. Tu vê muitos eles assim, quem tem família longe, quem está com a família perto acolhe muitas vezes para um fim de semana. Fim de semana, vai ficar no alojamento, fica com nós lá em casa. Claro, com toda a autorização. Então, o Mack às vezes recebe uns meninos na casa dele, ou alguma outra família que tem também recebe esses outros meninos que estão longe da família. É bem legal esse ambiente dentro do clube. E hoje ainda eu não vejo o Mack tá afastado de alguém ou do grupo por conta dessa mídia toda. Não me reparei ainda que aconteça isso. Eu queria falar um tópico que a gente começou a abordar no primeiro bloco, mas que é uma das primeiras coisas que o Roberto Guerra fez quando chega no Grêmio, que é tirar a categoria dos aspirantes. Quando eu vi essa notícia, eu pensei, como assim? Porque os aspirantes do Grêmio vinham jogando muito bem, vinham ganhando taças, inclusive dentro da arena, mas hoje, sem os aspirantes, a proximidade da base para o profissional virou maior, né? Sim. O aspirante, ele onerava muito para o clube. E nós assumimos o clube numa situação bem delicada na virada do ano. E nós tivemos que cortar na carne mesmo. E a gente não viu necessidade do aspirante, porque a gente pensava como se um menino, para jogar no clube, não está pronto até os 20 anos. Será que ele vai estar pronto com 23? Até onde vale esse investimento até os 23 anos, mais 3 anos? Então, tu tinha que aumentar o contrato. Já era um salário de profissional, era um salário alto. Então, a gente decidiu, e a gente começou a perceber também que cada vez mais eles estão ficando maduros mais cedo. Sim. É o caso do Hendrick, é o caso do Marcos Leonardo, do Vitor Roque, do próprio Natan, do próprio Gabriel Mack. Então,
os dados estão nos mostrando isso, né? Que se 20 anos tem que ganhar mercado. É hora de dar um passo adiante. Então a gente decidiu segurar, extinguir a categoria sub-23, que eles chamavam a transição, e apostar as fichas muito mais na maturação dos meninos mais cedo. Que, tanto é que nós jogamos a Copa FGF esse ano com uma grande base, a Taça Repelé, com o corpo era do sub-20. Nós disputamos 2 competições paralelas, a Copa do Brasil e a Copinha FGF. E às vezes só desciam alguns do profissional. Sim. O Kaique jogou em algumas oportunidades. O Gustavinho. A Copinha foi pra gente tentar dar um ritmo para os jogadores que não vinham jogando tanto. Sim. Né? O profissional pedia, vamos ver como é que tá esse menino, ele precisa de mais ritmo para pegar. O próprio Gustavo Martins atuou na Copinha. O Jonathan Robert. O Kaique foi surpreendente, logo que ele chegou para pegar ritmo de jogo, jogou conosco, uma baita de uma pessoa, um grande goleiro. Né? Como todos os meninos desceram, o Natan, zagueiro, renovou há pouco. Eles precisavam de ritmo, de jogo. E a Copinha, sabe como é que é? Um gauchão. Sim, sim. Então foi bem jogo difícil. pegado, com jogadores muito experientes. Muito experientes. Sim. E isso trouxe bagagem. Chegamos até a semifinal, fomos eliminados pelo São José, mas sempre competindo. Então isso que é importante. Ali tu já viu cascas. Foi dali que eles conseguiram ver e ter material de jogos para esses meninos que foram subindo e estão subindo agora e vão subir para o ano que vem. E esses meninos também podem ser agora, com a projeção para a Copa São Paulo, que seja a nossa base de time. E outra projeção que a gente tem no início do ano é do gauchão, né? Porque o Renato Portaluppi já falou que, claro, a gente tem essa questão de Renato Portaluppi, mas enfim, que normalmente o Grêmio começa o ano com os meninos da base jogando o gauchão. Essa é a expectativa para o próximo ano também? Bom, a gente não tem nada definido ainda sobre isso nesse momento, mas caso seja necessário, a base está pronta para atender o professor Renato, a sua comissão profissional, da melhor maneira possível. Ele já sabe quem é aquele... O professor Renato já viu os meninos, a comissão técnica já sabe quem nós temos lá que possa ajudar. Se for necessário, a base, primeiramente, ela é para servir ao clube. A razão total do Grêmio é o futebol profissional. Então, no momento que for pedido, que chamarem os meninos, eles vão estar prontos, eles já estão treinando desde o dia 13 de dezembro eles retornaram, 6 de dezembro eles retornaram, já para se preparar para a Copinha, e caso precise iniciar o gauchão, eles já estão prontos para atender o elenco profissional. A gente vê muitos exemplos de jogadores que começam jogando o gauchão e ficam, né? E eu acho que também frisar a parte dos aspirantes, que muitos jogadores, como a gente havia comentado, né, nem chegam a jogar nos aspirantes. Nata Fernandes esse ano, o Cuiabano, o Gustavo Martins, mas também tem jogadores que se destacaram nos aspirantes, como o Elias, né? O Elias foi campeão com os aspirantes e depois já subiu para o profissional. Então... Ferreirinha não foi assim também? Também depois Ferreirinha ele foi emprestado. Jogou? Viu só? Mas aí tu vê que é o seguinte, o Elias já era realidade na Copa São Paulo. Sim. Né? O próprio Adriel já era daquele time, já era realidade na Copa São Paulo. Então, o Diego Rosa, aquele time ali... Tu julgaria, então, que os aspirantes dão uma atrasada também nesse processo do Elias, do Adriel? Não digo atrasada, porque, que nem eu te falei, cada um tem um período de maturação. De repente, o aspirante é bom para uns e não bons para outros. Porque daí acaba atrasando um que já está pronto, mas às vezes que podia estar ganhando mercado e sendo jogador titular em outros times, né, e gerando receita para o clube, parado ali, a gente pagando, onerando o clube. E tem outros que daí, de repente, tu deixava ali, já estavam prontos, e outros que acabaram maturando ali também, servindo o clube. Então, é 2 pesos, 2 medidas, a gente tem que tomar uma decisão. E eu acredito que futebol é momento. E eu acredito que nesse momento a decisão que nós tomamos foi assertiva, porque os meninos da 20 já subiram. Então o processo está muito linear. Imagina só um jogador com 23 anos, ainda tu não sabe se ele é certeza. Não, com certeza. Então, 23 anos tá velho no futebol hoje em dia já. Hoje em dia tu tá vendendo para o mercado estrangeiro com 17, 18 anos de idade. Sim. Então, é isso aí. A gente teve esse pensamento, seguimos essa linha e graças a Deus tivemos êxito. E qual que é a projeção da base do Grêmio para 2024? Eu acredito que a projeção da base do Grêmio para 2024 a gente já começou a ver no final do Brasileiro.
que foi a suba do Natan, desses meninos aí, desse elenco que chegou na final da Copa do Brasil Sub-20. Esses meninos, eu creio dizer que, olha, no grupo ali, quase todos estão já preparados para ajudar o Grêmio. Eles, de repente, esse ano vão circular muito mais entre os profissionais para um 2025 ser a realidade. Da mesma maneira que foi o Gustavo e o Ronald, esse ano tiveram um ano mais aparecendo muito mais no profissional, mas eles já estavam no elenco, já tinham saído da base, já estavam no elenco, e foi acontecendo o ano para eles. Hoje em dia as pessoas já pedem eles, já sabem quem são, já sabem como joga, que pode colaborar com o time. Então, acredito que para 2024, esse elenco que disputou a Copa do Brasil Sub-20 é a nossa realidade de apoio ao clube. Tem algum atleta que tu sente? Eu sei que talvez possa parecer que falar bem de um está depreciando os outros. Não é essa a intenção. Mas é saber mais, assim, se tem algum atleta que tu sente que está se destacando bacana, que talvez consiga ajudar. Vou te dar um exemplo. Do que eu acompanhei, assim, do Sub-20, eu gostei muito do lateral direito Igor. E lateral, a gente sabe que no futebol profissional tá difícil de encontrar, sabe? É um cara que tem boa chegada à frente. Tem alguém que está se destacando, assim, na tua visão? Não porque tu tocou no nome dele. O Igor, ele é um garoto muito especial. Ele é um menino que vem oriundo do Cristal. Ele vem crescendo muito, ele desenvolveu como atleta. É uma pessoa exemplar. Ele é um personagem... Família presente também, né? Família bem presente. Família bem presente também. Então, essa é a característica do jogador que tem perfil de Grêmio. E o Igor joga do jeito que o Grêmio gosta. Ele é um lateral alto, esguio, de velocidade, marca bem, chega na área, cruza. Tem bom cabeceio também, que um lateral isso aí no jogo contra o Remo, acho que ele fez o gol de cabeça também. Então, ele é uma das apostas, assim, minha e nossa também. O próprio Gustavinho, acho que tu viu também contra o Remo, fez 2 gols. Gustavo Gomes, ele não é o Gustavinho que veio de empréstimo. Sim. É que virou o Gustavo Gomes por causa do Gustavinho que veio pro profissional, mas agora o Gustavinho do profissional voltou para América e agora virou o Gustavinho. Isso, é um menino também, ele é o primeiro ano dele de promoção de juniores, né? Sub-20. Ele já vem demonstrando grandes virtudes e também os volantes, que nem o Araújo, um bom volante, o próprio Vieri, zagueiro canhoto, bate muito bem na bola, tem aquele estilo de jogador que o Grêmio gosta, né? Então os outros laterais, o Wesley, que também já jogou no profissional, o Zé Guilherme, então nós estamos muito, por isso que eu falo, quando eu falo elenco, olha quantos nomes eu citei, eu vou estar sendo injusto se eu não citar alguns outros nomes aqui, mas tem meninos que possam ajudar sim. Tem meninos que se sacrificaram um pouquinho assim também no finalzinho ali do Brasileiro e para ajudar o professor pediu e ele sabe que pode contar com eles. Nosso papo está muito bom, mas já encerramos nosso tempo. Queria te agradecer, Rogers, te desejar muito sucesso também na base do Grêmio, que a gente sabe que sucesso é um dos principais pilares da base tricolor. Eu que agradeço o espaço, eu fico muito feliz sempre em falar de Grêmio, em falar de base. Isso aqui é o amor da minha vida, como é bom quando a gente faz algo por gosto, né? Eu largo de estar nas minhas empresas, com a minha família, para estar me dedicando ao Grêmio e isso é muito satisfatório. Quando a gente vê esse resultado, esses meninos subindo e ajudando o clube, eu acho que é o que a gente vê que a gente está no caminho certo. Obrigado. Agradeço também ao Prof, que esteve conosco hoje. É uma grande honra. Tá em casa, né, Prof? Coisa boa, uma grande honra estar aqui na RDC e também é uma grande honra poder conversar com o Rogers Carvalho, que é um cara que eu admiro bastante também, parabenizar pelo trabalho e sempre me colocar à disposição também no que a gente puder ajudar, tudo pelo bem do Grêmio. Então, muito obrigada a todo mundo que nos assistiu hoje. Sempre lembrar dos nossos parceiros da Conserta Aqui Celulares, na 24 de outubro 937 ou no @Conserta Aqui Celulares. Lembrando, né, quem passar lá e disser que viu aqui na RDC Esporte tem desconto especial. Também, é claro, né, com a Balde, sabor intenso como a vida. Essa nossa parceira aqui que esteve presente também no Beach Tennis, vocês podem escanear aqui, ó, no QR Code que está aí na tela para acompanhar um pouco sobre essa websérie que conta a história da Baldo e principalmente dessa lata muito especial que é edição limitada e já estão acabando as unidades. E é claro, sempre com a Killing, que está aqui do nosso lado, é a tinta gaúcha que joga junto com você. A gente volta e te esperamos na próxima. Tchau, tchau! RDC Esporte. Oferecimento
Killing, a tinta gaúcha que joga junto com você. E Baldo, sabor intenso como a vida. Apoio Conserta Aqui Celulares, na 24 de outubro, 937.